Nós, por exemplo, agora vindo para o caso brasileiro, pensando na estrutura de gastos, nós tínhamos que produzir uma estrutura de gastos que fosse, ao longo do tempo, sustentável. Então, nós víamos, por exemplo, a primeira grande despesa do setor público era exatamente a primeira grande despesa era a Previdência Social. A Previdência Social tinha gastos explosivos, exponenciais, uma escalada rumo ao colapso, por várias razões. Primeiro, pelos privilégios que ela tinha, quer dizer, gente que já ganhava 10, 15, 20, 30, 40 salários mínimos, além de você ter tido a oportunidade a vida inteira com bons salários, bons empregos, bem acima do resto da população, além de todas essas vantagens, você ainda tinha o privilégio de, quando está velho, depois de ter poupado mais, ganho mais dinheiro, acumulado mais recursos, o Estado vai continuar transferindo renda para você, tributando os mais frágeis, os mais vulneráveis, tirando dinheiro de todo mundo para pagar impostos, para transferir justamente para quem já teve a chance a vida inteira de acumular. Nós defendíamos que não, que devia ser uma renda básica de cidadania, uma renda de aposentadoria para todo mundo, mais ou menos igual, ou com pouca variação, em vez de agravar a distribuição de renda. Quer dizer, um idoso bastante rico ainda ia receber uma previdência bem maior do que a de um idoso que era frágil, economicamente frágil. Não faz sentido isso. Era uma transferência perversa de renda, tributando a população em geral, mais vulnerável, com impostos inclusive indiretos, impostos inadequados, que são regressivos, e transferindo renda para quem já teve dinheiro a vida inteira e já teve a oportunidade de acumular recursos a vida inteira. Então nós tínhamos que fazer isso, dar uma previsibilidade, uma estabilidade. E isso aconteceu. Como percentagem do PIB, essas despesas acabaram se estabilizando e até descendo um pouco, com, por exemplo, a reforma da Previdência. Então, demos uma previsibilidade, apesar de ainda termos deixado muito a desejar, porque tínhamos que ter feito uma mudança para o regime de capitalização. Porque aí você vai ter uma dívida no futuro para pagar, que é esse passivo previdenciário, você tem que se responsabilizar justamente pelos recursos que você vai dar para os mais idosos lá na frente, mas você tem que levar produção, capacidade produtiva lá na frente. Então você tem que acumular uma poupança para poder lá na frente ter esse trabalho, digamos assim, minimizado. Se você já conseguiu levar uma poupança para lá, você pode fazer a poupança garantida. Olha, se você conseguir chegar lá com bastante recurso, pronto, você se cuidou. Se não chegar, a gente completa. O governo completa o que precisava para te garantir essa provisão quando você estiver idoso. E o problema é grave porque existe a pirâmide demográfica. Quando a Previdência, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, você tinha uma pirâmide demográfica que era assim. Muitos jovens pagando impostos, na base aqui são os mais jovens, e os idosos poucos. Se você botasse por idade, os mais idosos aqui em cima, os mais jovens aqui embaixo. Então você tributava bastante gente na base e a Previdência estava tranquila para pagar os idosos. Só que à medida que o tempo passa, isso aqui vai mudando. A pirâmide vai virando um losango. O Brasil, por exemplo, já está nessa fase. Menos gente, né? Aqui, mais gente com mais idade, e aqui a população entre 20 e 50 anos. Já está escrito que lá no futuro vai ser o contrário. Você vai ser muitos idosos que a Previdência tem que pagar e pouca gente recolhendo a arrecadação aqui para poder pagar a população com envelhecimento. Então, essa dinâmica perversa da Previdência, que é a dinâmica demográfica, ela já é um aviso de que há um problema dramático para frente e que você só resolve com um sistema de capitalização, que nós não conseguimos ainda fazer. Eu tentei, mas nós não conseguimos fazer. Nós só conseguimos moderar, reduzir os privilégios. A turma aqui estava ganhando muito mais, o governo estava fabricando desigualdades entre os idosos, transferindo muito mais dinheiro justamente para quem já tinha benefícios, estabilidade, salários bem mais altos. Então nós conseguimos pelo menos reduzir essa dispersão. Era a primeira grande despesa. Importante, então, para um liberal-democrata é controlar as trajetórias futuras de despesa. Não é pensar só no ano de hoje, você tem que pensar nas futuras gerações. Como é que eu impeço que filhos e netos nossos tenham uma despesa insustentável lá na frente? Ou que tenham uma moratória, ou que de repente quebrou a Previdência Social e não pode pagar nada para ninguém.
Então você tem que pensar antes e garantir uma trajetória estável. Nós conseguimos produzir isso em relação à Previdência, por exemplo. Pelo menos uns 10 anos, nós quebramos essa dinâmica explosiva que havia. A segunda maior despesa que nós tínhamos, juros, despesas com juros da dívida. Juros sobre a dívida. Juros sobre a dívida. Dívida pública. Né? Então você tem uma dívida pública elevada. Aquela primeira que eu falei, por exemplo, a Previdência, eram 700 bilhões por ano e subindo, 740, 780, já ia para 800 e pouco. Então, era uma despesa bastante grande, 700 bilhões. A segunda maior era o juros sobre a dívida, era 400 bilhões por ano. E os economistas, em geral, dizem, bom, isso não há o que fazer, porque isso aqui é uma dívida, é um estoque de dívida, digamos, você tem aí 4 trilhões de dívida, vamos supor que fosse 4. Na verdade, isso aqui já está em 8, 7, 8. Eu vou dar exemplo de 4 só para arredondar aqui. 4 trilhões de dívida. Aí você tem um juro de 10% ao ano, te dá os 400 bi por ano de dívida. Você teria que pagar todo ano. Ora, os economistas dizem, não há o que fazer. Isso aqui é uma herança do passado. Governos anteriores fizeram esse estoque de dívida, eu não consigo fazer nada. E isso aqui é o Banco Central. O Banco Central é independente, ele tem que combater a inflação. Então não há o que a gente possa fazer, a despesa é essa e acabou. Esse é o raciocínio convencional. Eu digo, está errado. Isso é verdade por um ano. Esse ano eu não consigo alterar isso aqui, não há o que fazer. Isso aqui realmente vem do passado e isso aqui o Banco Central tem que determinar para combater a inflação. Então esse ano eu não consigo mudar isso, é uma verdade. Mas lembre-se do caráter intertemporal dessas despesas. Isso é verdade num ano, mas que tal se eu, por exemplo, desinvestir? Se eu fizer privatizações, se eu fizer concessões, se eu reduzir a alavancagem de bancos públicos para pagar a dívida, resgatar a dívida, que é o que o país deve fazer para não deixar a dívida explodir lá na frente. Então, se eu fizer isso, eu posso baixar, por exemplo, a dívida de 4 trilhões para 3 trilhões e 600. Se eu trabalhar sobre o estoque da dívida, desinvestindo, como uma família faz. Família tem um problema de saúde, família está com um problema de pagamento, vende um carro, vende a casa de campo, reduz a dívida. Então, de um ano para o outro, você consegue derrubar o estoque da dívida se você fizer privatizações, desalavancagem de bancos públicos, concessões, vendas de ativos imobiliários. O maior imobiliário do planeta é o governo brasileiro. Nós temos trilhões em imóveis espalhados pelo país. Então nós podemos fazer essa venda, você reduz isso. E da mesma forma você pode trabalhar aqui também. Se você tiver uma política fiscal forte, por exemplo, o Banco Central pode trabalhar com juros mais baixos. Como é que são formados os juros do Banco Central? Esse juro de 10%. É a inflação mais o juro real, que a gente chama. É a inflação mais o juro real, ou juros reais. Então, a inflação é 4%, o juro real era 6%, porque o déficit é muito grande. Você reduziu o déficit fiscal, esse juro real pode ser 3%. A inflação caiu para 3%, pronto, esse juro que era de 10% pode cair para 6%. 3% de juro real e 3% de inflação. Então, é importante, o que sai daqui é o seguinte, tem que ter um fiscal forte, uma política fiscal forte. Ela garante que o Banco Central consiga trabalhar com juros mais baixos. E, por outro lado, você tem também políticas de gestão de patrimônio público. Isso aqui, no setor privado, nas empresas, a gente chama de balance sheet repair, o reparo do balanço, conserto de balanço. Preciso consertar meu balanço. Eu estou com a dívida muito grande, eu vendo alguns ativos, liquido, reduzo a dívida. Então, balance sheet repair. Nós usamos isso fortemente. Então, quando você usa um fiscal forte para derrubar os juros e, ao mesmo tempo, você derruba o estoque da dívida, esse serviço chegou a cair uns 160 bilhões a menos. Esse número veio de 400 e pouco, veio para 200 e poucos. Então, é possível também derrubar e controlar esse segundo grande componente de despesas públicas.